vida veio do mar. Então, se quisermos entender quem somos, temos que viajar para onde tudo começou. Sabiam que, hoje em dia, temos mapas de Marte melhores do que do fundo do mar? Vem cá, chega perto. Vem cá, peixinho. Vem cá, Vamos. meninos. Parem com isso. Vamos. Oi. Tchau, peixinhos. Oi. O meu nome é Arthur. Qual é o seu? Tá com fome? Olha só. O Arthur tá falando com os peixes. Você é esquisito, Arthur. Você não vai fazer o quê, esquisito? Mané. Para! Esquisito. Para! Pra trás, vem. Olá, queridos, olá, amados. Estamos de volta para mais um estudo com vocês, mais umas observações, mais coisas para compartilhar, que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. E através desse estudo que nós vamos começar hoje, né, que eu vou estar fazendo, né, em capítulos, através de um podcast, de narrativas, de informações que foram encontradas, analisadas, examinadas com as escrituras, com livros, com apócrifos, mas principalmente com a direção e a sabedoria de Arro, que nos conduz a toda a verdade, o espírito de Arro que nos conduz a toda a verdade. E através de pedir a Yarro sempre no secreto as revelações a respeito de informações que foram escondidas da grande massa e que somente as pessoas que buscam a iniciação nas ordens ocultas é que conhecem essas informações. Há muito pouco tempo, um grupo de pessoas que ainda é, infelizmente, a mínima porcentagem da população desse planeta, dessa Terra, buscam esse tipo de informação e buscam, de fato, o Criador em espírito e em verdade, conhecer os seus mistérios, em conhecer as suas coisas, em conhecer na fenda da rocha o eterno Yarro, e para que ele possa desvendar aí todas as coisas que estão ocultas, que foram ocultas da humanidade. Grande parte, eu posso dizer que 80% a 90% da humanidade vive distraída com mídia, com TV, com festas, curtindo a vida e não buscam esse tipo de informação. Portanto, muitos dos livros que apresentamos com bases de informações que são filtradas, que são analisadas segundo as escrituras, e diante de Arro, perguntando para ele no secreto as coisas que ele tem mostrado, essas informações elas não são buscadas por todas as pessoas, porque a grande maioria não quer nem saber que Arro existe. Grande parte, muitas das vezes, fortalece o caos que há no mundo, coloca Yarro como protagonista, coloca Yarro como coadjuvante ou como figurante na história da humanidade e coloca o caos como
quem tem todo o poder e controle sobre os acontecimentos da nossa vida e do nosso mundo. Mas eu ainda creio na Escritura, eu ainda creio nas promessas de Arro, ainda que o sistema desse mundo tenha modificado muitas coisas e tenha induzido muitos dentro da religião aos erros. Mas aquele que busca Arro de todo o coração o encontra e ele abre os olhos aos cegos, ele te enche de esperança e faz com que você não perca a esperança na justiça dele, que breve virá sobre a terra a justiça de Arro, para consolar todos os tristes, todos os cativos, todos os prisioneiros desse mundo, para que então, livres das correntes que nos prendem a esse mundo, nós possamos combater contra esse sistema de igual para igual e contra os seres que governam esse mundo, que são controlados e são marionetes do caos original. Então, amados, hoje nós vamos começar a respeito de algo muito profundo que Arro tem me mostrado, que é a respeito ainda da questão das linhagens, que toda a Escritura e toda a nossa história de passagem aqui por esse mundo, por essa terra, nesse mundo de transição, está tudo relacionado verdadeiramente com sangue, com DNA, com linhagem espiritual e física, porque ele se fez carne para habitar entre os homens e levar sobre ele toda a nossa maldição e vencer o caos original, que é a escuridão, que é Terron, que é Melquirecha, o espírito da escuridão, o espírito do caos. Ele venceu na própria carne dela. Ele levou cativo o cativeiro e tem as mortes, e tem as chaves, da morte e do inferno hoje, para nos libertar e para nos trazer de volta a essência daquilo que nós éramos anteriormente. Então, hoje nós começaremos uma série chamada O Mistério do Pão e do Vinho, o Graal de Arro e o Graal de Terron, ok? Nós vamos ter várias partes, porque são coisas vai ser um estudo extenso, profundo. Eu acredito aí que vão ter mais de 2 partes, porque conforme eu for encontrando mais informações e tendo tempo de preparar os vídeos, eu vou estar trazendo para vocês, ok? Então, o mistério do pão e do vinho, os 2 graais, o Graal de Arro e o Graal de Terron, Melquirecha, é o nosso próximo tópico de assuntos, nossa próxima série de vídeos, ok? Fique ligado e vamos dar início aos nossos estudos. Todas as pessoas, ou pelo menos quase todas, já ouviram falar da lenda ou mito arturiano de Rei Arthur e os seus cavaleiros da Távola Redonda. Do Mago Merlin, de Guinevere e de tantos outros personagens icônicos e lendários. Mas o que poucos sabem é quais são as suas origens. Como a história do Graal entrou dentro da história do Rei Arthur. Como essa história, que não é tão atual assim, foi se modificando ao longo dos tempos através de romances e contos que foram modificando e acrescentando vários itens a essa lenda. O que teria a ver a história arturiana do Rei Arthur com Jesus, com Maria Madalena, com a história bíblica? O que teria a ver a descendência dos merovingios, dos bretões e da Península Ibérica, de toda a Europa, a ver com tudo isso?
Rei Arthur, Jesus, os Cavaleiros da Távola Redonda, seria uma imitação? Seria uma coisa muito obscura que está por vir e, no entanto, foi, era e que está para emergir do abismo? Fique conosco nesse vídeo e tire suas próprias conclusões ao final. Arthur, Arcturus, Rei Leão, Jesus e uma certa descendência que está no governo da Terra. Fique conosco e tire suas próprias conclusões. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia da gente entender qual é a relação de Jesus com o Rei Arthur. Galera, hoje a gente vai falar sobre a lenda do Rei Arthur, porque lá no vídeo de Jesus a gente cita uma lenda que conecta os dois. Bom, se você gosta da ideia do Rei Arthur, essa coisa toda, a gente vai deixar aqui embaixo algumas indicações de livros. E comprando por esse link você ainda ajuda o canal, olha que maneiro. Bem, gente, o Rei Arthur que a gente conhece das histórias, ele teria sido um lendário guerreiro britânico que, de acordo com as histórias medievais e os romances de cavalaria, liderou a defesa da Bretanha contra os invasores saxões ali no final do século V e início do século VI. E os detalhes das histórias arturianas são em sua maioria compostas por folclores e invenções literárias, e a sua existência histórica é motivo de debate acadêmico entre os historiadores contemporâneos. A lenda começa com algumas obras da Idade Média mais tardias do que teria vivido Arthur. As primeiras versões elas foram popularizadas pelas obras Historia Regum Britanniae, que é a história dos reis da Bretanha, que ela foi composta por um clérigo galês chamado Geoffrey de Monmouth. A gente também pode citar alguns contos e alguns poemas galeses bretões que datam de antes desse trabalho do Geoffrey. Podemos citar também o do Historia Britonum, ou seja, a história dos bretões, e o Annales Cambriae, que é o Anais de Gales. Porém, esses textos todos datam de séculos depois do que teria vivido o rei, alguns com 500 anos de diferença. E estamos falando de uma época que não tinha nem imprensa para registrar as coisas em alta escala ou a internet, ou seja, era uma tradição supostamente passada de uma oralidade ou de poucos escritos. E aí nos poemas, por exemplo, Arthur aparece tanto como um grande guerreiro defendendo a Bretanha de inimigos humanos, como também de inimigos sobrenaturais. Ele pode ter sido um deus antigo que com o tempo foi humanizado e transformado em um homem. Existem exemplos disso na mitologia celta e galesa, e os poemas do século V e VI meio que dão a entender isso aí. A versão de Geoffrey de Monmouth foi a que geralmente serviu como ponto de partida para as histórias posteriores. Para o monge, Arthur foi um rei da Bretanha que derrotou os saxões em uma batalha muito importante no Monte Badon, fazendo com que durante 60 anos os inimigos não voltassem, e estabeleceu assim um império na Bretanha, Irlanda, Islândia, Noruega e Gália. E aí muitos elementos e incidentes que agora integram parte da lenda arturiana aparecem na história dele, incluindo o pai de Arthur, o Uther Pendragon, o mago Merlin, a esposa de Arthur, Guinevere, a espada Excalibur, a concepção de Arthur no castelo de Tintagel, sua batalha final contra Mordred em Camlann e seu descanso final em Avalon. Isso, e é o escritor francês do século XII
Chrétien de Troyes, que adiciona na história o Lancelot, a Távola Redonda e o Santo Graal. Começando assim a tradição dos romances arturianos, que se tornaram um gênero importante na literatura medieval. Lembrando que romance é uma história, não é uma história de amor propriamente dita. É uma história. Todo livro que conta uma boa história é um romance. E aí Chrétien escreveu 5 romances arturianos entre 1170 e 1190. E algum desses contos tem um pano de fundo de amor entre as aventuras da corte de Arthur, demonstrando uma mudança drástica em relação ao Arthur galês de Geoffrey de Monmouth, né? E aí também tem o Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, onde é retratado Ialwen e Gawain em uma aventura sobrenatural. E o Arthur acaba sendo meio enfraquecido nesse romance. Entretanto, os trabalhos mais significativos do Chrétien para o desenvolvimento da lenda arturiana são Lancelot, o Cavaleiro, que introduz Lancelot tendo um relacionamento adúltero com a esposa de Arthur, que é Guinevere, em francês ela é chamada de Genebra. E o outro livro seria Percival, ou Le Conte du Graal, o qual apresenta o Santo Graal, o Rei Pescador, e onde novamente Arthur ele tem um papel reduzido. E esses romances eles foram inspirados muito pelos códigos de cavalaria medieval, muito mais do que o Arthur original, que nem conhecia o conceito de cavalaria como a gente conhece hoje. São Gildas, o sábio, no polêmico texto do século VI, de Excidio et Conquesto Britanniae, sobre a ruína e a conquista da Bretanha, descreve então os relatos da Batalha de Badon, mas ele não menciona nenhum Arthur. O mítico líder também não é citado nem mencionado em nenhuma crônica anglo-saxã ou qualquer manuscrito sobrevivente dos séculos IV até o século VIII. A ausência da sua menção no livro de Beda do século VIII, chamado História Eclesiástica do Povo Inglês, outra fonte importante da história pagã pós-romana, é mais um fator que vai contra a existência do lendário rei. Outro ponto importante é de que Arthur não seria um rei. Os textos falam que ele seria um duque belorum, ou seja, todos os textos que falam de Arthur dizem que ele era um líder de batalhas. E a gente também tem um outro problema, o nome Arthur. Ele pode ter vindo do latim ou etrusco, Artorius, ou do irlandês antigo derivado do cúmbrico, Arthur. Uma teoria aponta que esse nome deriva de Arcturus, a estrela mais brilhante na constelação de Boeiros. Outra hipótese é que o nome Arthur teria vindo do galês Arte, que significa urso, mais Ur, né? W-U-R, que significa homem. E aí teria sido dessa hipótese que Tolkien bebeu para criar o nome Aragorn, com um significado similar. Falando da lenda especificamente do Arthur, ele teria sido concebido com um truque de Merlin e de Uther, seu pai, Uther Pendragon. Uther teria se disfarçado do seu inimigo Gorlois através de uma mágica de Merlin. Ele dorme com a esposa de Gorlois, que se chamava Igraine, lá dentro do castelo de Tintagel, e ela acaba concebendo Arthur. Isso gera um terrível caos na Bretanha. Batalhas, guerras, até que Uther, o pai de Arthur, morre e a Bretanha fica sem rei durante 15 anos. Merlin, o mago, coloca uma espada na pedra e diz que quem tirá-la seria o rei. Provavelmente baseado, inclusive, numa antiga tradição celta, né? Isso, era uma tradição celta que o rei colocava a espada na pedra e desafiava qualquer um a tirá-la, e aquele que tirasse teria que enfrentar o rei em batalha, e o ganhador seria o rei. Isso acontecia sempre que um rei morria. Mas voltando para a lenda do Arthur, enquanto isso ele estava sendo criado pelo tio dele, e aí vem aquela história de que ele é levado até o local da pedra e tira a espada, se torna o rei, e aos 15 anos, então, ele começa a sua jornada para consolidar o seu reinado na Bretanha. Ele trava uma série de batalhas similares com aquelas descritas no História Brittonum e culmina na Batalha de Bath, onde então derrota os Pictos e os Escotos, criando o Império Arturiano ao conquistar Irlanda, Islândia e Órcades, que são aquelas ilhas a nordeste da Escócia. Depois de 12 anos de paz, o Arthur então ele realiza novas investidas, ele vai querer expandir o império dele, e aí ele vai controlar a Noruega, a Dinamarca e a Gália. E essa parte da Gália ainda fazia parte do Império Romano. Quando foi conquistada por ele, Arthur inevitavelmente acaba chamando a atenção dos imperadores romanos. Ele e os seus guerreiros, incluindo Cai, Bedivere e Gawain, derrotam o imperador romano Lúcio Tibérius na Gália, mas
Ao se prepararem para marchar para Roma, Arthur toma conhecimento que seu sobrinho Mordred, ou seu filho em algumas versões, fica encarregado de cuidar da Bretanha durante sua saída, acaba casando com sua esposa Guinevere, usurpando o trono. Em outra versão mais tardia, Guinevere foge com Lancelot e Mordred se vale disso para tentar pegar para ele o trono do seu pai ou do seu tio. E aí, com isso, Arthur volta para a Bretanha, derrota e mata Mordred no rio Canlan, lá em Cornwall, mas nessa luta ele é mortalmente ferido. É levado para Avalon com o intuito de tratar os seus ferimentos e nunca mais é visto. Isso gera a ideia de uma lenda que vai se tornar recorrente em várias culturas de que um rei mítico e sagrado ele vai voltar para salvar o seu povo, quase uma ideia correlata ao lance do Messias. É daí, inclusive, que Tolkien bebe da fonte para criar a ideia do rei que retornará a Gondor, e também a gente pode observar isso na história de Portugal, com a história do rei Dom Sebastião. Tá, e depois de tudo isso que a gente falou, a gente ainda não citou a relação de um suposto filho de Jesus com Arthur, que é exatamente esse suposto filho. Essa hipótese vem de alguns estudiosos e documentos históricos, um deles de um manuscrito datado do século VI, que foi traduzido de um documento, provavelmente escrito no primeiro século. Toda a nossa história começa com a hipótese que Jesus teve 2 filhos. Assim que ele morre na cruz, surge a importância de um cara chamado José de Arimateia. Ele era um homem rico, dono de uma frota de navios, era senador e membro do Sinédrio, que era um colégio dos mais altos magistrados do povo judeu e que formava a magistratura judaica. Além disso, ele tinha negócios desde a Palestina até a Britânia. E aí José teria arrumado o enterro de Jesus em sua propriedade e a fuga de sua esposa, sim, esposa de Jesus, né? Se ele tinha um filho, ele tinha uma companheira que estava grávida, ajudou então ela a fugir da Judéia. Essa esposa, sim, como diz Dan Brown, seria Maria Madalena. E após o sumiço de corpo de Jesus, José é preso. E aí José ele é abandonado pelos amigos e familiares, ele tem que adiar essa fuga da Maria Madalena, ele acaba tendo todos os seus bens divididos entre sua família e o Sinédrio, e aí ele fica 13 anos preso. Depois desses 13 anos, o governador da Judéia, que nessa época chamava Tibério Alexandre, ele sabendo do histórico e da fama do José de Arimateia como um grande comerciante, ele revisa o processo, liberta o José, se torna sócio do José, né, então com a promessa de liberdade, e começa a patrocinar de novo o retorno de José aos seus negócios de exportação. Então ele leva a Maria Madalena, que também, além de ser esposa de Jesus, era descendente da tribo de Benjamim, para o sul do que hoje é a França, e deixa ela lá, junto com a filha de Jesus, chamada Sara. Por serem do Oriente Médio e ter aquela pele mais escura que os árabes semitas têm, Maria Madalena teria dado origem ao culto da Madonna Negra na França, principalmente no sul da França, e Sara, sua filha, foi associada também a uma pele escura, e aí veio o seu apelido Kali, e ela acaba se tornando a Santa Sara Kali, que significa escura, Santa Sara escura, e ela vira a padroeira dos ciganos. Só que a jornada de José não termina. Ele segue viagem com o filho de Jesus, agora com 13 anos, e aí ele chega na Britânia, na região da atual Glastonbury. E aí lá ele inicia uma pregação, dizendo que o pequeno Efraim, ou Manasses, dependendo do documento, era descendente de um grande rei de uma terra distante. Na Britânia, ele teria sido chamado de Tiago ou James. José então começou a contar a história de Jesus e das mágicas que ele fazia para o povo bretão. Como transformar água em vinho, andar sobre as águas. Ele se declarava um discípulo desse ser mágico. Existe uma lenda de que em uma noite, quando José dormia em Glastonbury, de seu cajado saíram flores e raízes, criando um belíssimo jardim. Esse lugar teria se tornado famoso e iniciado um processo de peregrinações. E foi nesse lugar que teve a fundação da primeira abadia cristã na Bretanha, lá na Alta Idade Média. Essas histórias elas andaram, elas cresceram e teriam dado origem a uma lenda que foi passada por tradição oral de geração em geração de um velho que era mágico e que era discípulo de um grande mago que vivia num outro mundo, e ele andava com um descendente desse grande mágico que era considerado um rei, não só do nosso mundo, mas também um rei do além. E aí, Tiago, ou James, teria vivido na região de Glastonbury, onde ele foi enterrado. Essa é outra relação com a lenda, pois pelas lendas arturianas, Glastonbury seria Avalon, onde o rei Arthur
foi enterrado. Se tomarmos como base, então, os poemas celtas, gaélicos, ali do século IV até o século VIII depois de Cristo, a gente tem que Arthur ele é um grande místico que enfrenta criaturas sobrenaturais, criaturas do outro mundo, o Anum, chamado pelos celtas, como a gente já disse nesse vídeo. Então, provavelmente, essa lenda de que ele era um rei descendente de deuses pode ter tido relação com toda essa história que a gente contou agora no final do vídeo, falando sobre José de Arimateia ter sido associado a Merlin por ser um mago que fazia milagres com seu cajado, e Arthur ser esse descendente desse deus, desse ser que promovia verdadeiros milagres na Terra. Talvez a tradição oral tenha avançado e chegou ali da época de, talvez do ano 50 depois de Cristo até o ano 300, 400, isso foi se tornando uma lenda, e dessa lenda os escritores da Idade Média trouxeram a ideia do rei Arthur, e daí a conexão então com Jesus e sua linhagem divina. E você? Se considera descendente direto de um deus? Sua pedra tá com ou sem a espada? Deixa aqui nos comentários, um beijo no seu coração e até a próxima. E a história da Excalibur? A espada do poder, a famosa espada do poder, que foi cravada em uma pedra pelo mago Merlin e dito que aquele que conseguisse tirar a espada da pedra seria um novo rei. O que essa lenda da espada Excalibur tem a ver com o princípio masculino e com o primeiro ferreiro, Tubal-Caim ou Azazel, que ensinou a arte de tirar a espada de ferro da pedra, a arte do ferreiro? Teria alguma relação em Arthur ter conseguido tirar essa espada da pedra com o primeiro ferreiro? Acompanhe este documentário e tire suas próprias conclusões. So it was through poetry and prophecy that Arthur first came into being. But it was Merlin's magic that made him not just a warrior, but a king. On Christmas Eve, when the nobles of England came out of church, they saw a great stone with an iron anvil into which a sword was fixed. And on the sword blade, inlaid in gilt, it said, "Whoever takes this sword out of the stone shall be king." And all the worthiest lords tried, and no one could move it. Then young Arthur happened to ride up on his horse, and he saw the stone. And he leaned over in his saddle, took the sword by the hilt, and drew it out. And the archbishop said, "Here is the man that God has chosen, as you have all seen." And that was the way Arthur became king. And that story shows how Arthur begins to attract other tales, like a magnet. Hi, Neil. Hello, Michael. Hi. Oh, so this is it. Yeah, this is a simple charcoal furnace we're using today. Take a seat. Thank you. That's it. You just go left and right. That's great. The sword in the stone is one of the most famous of the tales of Arthur. You can go a little bit slower. But this part of the legend may come from much more ancient times. Back in the Bronze Age, this was an absolutely magical thing, as well as a dramatic technological innovation.
The smith is somebody who transforms base metals into something beautiful and extraordinary. Neil Burridge is a bronze caster, and he's worked out the ancient technique of casting bronze swords in a stone mould. We get rid of some of this charcoal on the top. Can you see? Yeah. Oh, wow, look at it inside. We go this way. Okay. And we pour? And we pour. There we go. Right, you can talk. Yeah, is that it? That's it. We can tell it's set now. Because it's not moving. So if we use this, push the middle, we can tell it's set. Wow. So now we're going to lay it down. Yeah. And then try and encourage the mould apart. So we've got a nice casting. God, see? Look at that. That's absolutely amazing, isn't it? Yeah. It is magic. So there's the sword in the stone. It's amazing how quickly you've got a weapon, isn't it? It's almost instant. That's a technique from the Middle Bronze Age, about 1000 BC, but you can see how a process like that was the kind of thing that could be remembered by the bards and the poets and handed down. Maybe the story of the sword in the stone is a hangover of that ancient past. Todas as pessoas, ou pelo menos quase todas, já ouviram falar da lenda ou mito arturiano de Rei Arthur e os seus cavaleiros da Távola Redonda. Do Mago Merlin, de Guinevere e de tantos outros personagens icônicos e lendários. Mas o que poucos sabem é quais são as suas origens. Como a história do Graal entrou dentro da história do Rei Arthur. Como essa história, que não é tão atual assim, foi se modificando ao longo dos tempos através de romances e contos que foram modificando e acrescentando vários itens a essa lenda. O que teria a ver a história arturiana do Rei Arthur com Jesus, com Maria Madalena, com a história bíblica? O que teria a ver a descendência dos merovingios, dos bretões e da Península Ibérica, de toda a Europa, a ver com tudo isso? Rei Arthur, Jesus, os Cavaleiros da Távola Redonda, seria uma imitação? Seria uma coisa muito obscura que está por vir e, no entanto, foi, era e que está para emergir do abismo? Fique conosco nesse vídeo e tire suas próprias conclusões ao final. Arthur, Arcturus, Rei Leão, Jesus
e uma certa descendência que está no governo da Terra. Fique conosco e tire suas próprias conclusões. Now come the days of the king. May they be blessed. Day does not belong to one man, but to all. Let us together rebuild this world, that we may share in the days of peace. Hanonle. My friends.
You bow to no one.